Oi pessoal, tudo bom? Aqui está falando é Atena e nós vamos começar mais um vídeo. Hoje a gente vai tratar do assunto do dia, que é a fita de vídeo da reunião ministerial que ocorreu no dia 22 de abril de 2020, que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, liberou. Nós não vamos falar sobre a íntegra do vídeo. Nós vamos falar sobre o ponto específico que justifica, vamos dizer assim, o motivo da apresentação dela, tanto para o Celso de Mello quanto para a população. Esse vídeo ele foi disponibilizado não com a intenção de que as pessoas saibam o que o Weintraub pensa a respeito do STF, ou o que o Bolsonaro pensa a respeito do armamento, ou o que a Damares pensa, ou o que o Guedes tem para falar. O motivo foi: o Moro informou que aquela reunião provava a intenção do Jair Bolsonaro de interferir na Polícia Federal para motivos pessoais. Essa é a denúncia e este é o ponto. Bom, ocorre que na transcrição existem alguns momentos em que, de fato, isso fica muito claro, fica em conteste isso, e depois nós vamos falar a respeito do problema em si. Eu não vou conseguir falar com exatidão o que foi dito, então eu vou ler. Eu escrevi aqui e eu vou ler, tá? A gravação ela é considerada uma peça importante nas investigações e existe um trecho em que o Bolsonaro afirma que não pode ser surpreendido com notícias. Pô, eu tenho a PF que não me dá informações. E logo na sequência ele fala que ele já tentou fazer troca na Polícia Federal, gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui, e isso acabou. Nesse ponto ele está se referindo ao desejo de trocar. E logo na sequência ele emenda: eu não vou esperar fuder a minha família toda de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vou trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Não pode trocar o chefe dele, troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. Bom, para a gente entender o problema, eu vou falar, por exemplo, de uma situação que aconteceu no dia 18 de maio aqui na minha cidade. No dia 18 de maio, na minha cidade, um vereador, após 4 meses de ameaça, ele foi assassinado. Em nenhum momento ele teve a oportunidade de trocar o chefe da polícia militar daqui, ele em nenhum momento teve a oportunidade de trocar a superintendente da Polícia Federal e pedir para vir fazer segurança para ele. Ele não pôde fazer nada. E a consequência é que ele morreu. Ele foi assassinado no dia 18/5, por um motivo muito estúpido, muito torpe. Mas ele não teve condições de fazer o que o Jair Bolsonaro pretende fazer em nome da família dele. Ah, mas o Jair Bolsonaro é o presidente. O que ele é como presidente? Como presidente, ele é um cidadão que tem um serviço para prestar e que, dentro da prerrogativa da lei, já possui uma série de benefícios que visam a segurança dele e dos deles. Ou seja, a ABIN, ela existe para isso, para dar segurança ao presidente, não à Polícia Federal. A Polícia Federal, ela existe para investigar, inclusive, ao presidente.
Se o presidente interfere no que a Polícia Federal faz desta maneira, na intenção de proteger os filhos dele, sendo que filhos dele são alvo de investigação, se ele faz isso, a polícia não está cumprindo com o papel dela. E não está cumprindo com o papel dela porque o Jair Bolsonaro está interferindo. Isso não pode, isso é crime, isso é corrupção. Não é a corrupção que rouba, mas é um outro tipo de corrupção. Eventualmente, esta corrupção está ocorrendo em nome de uma corrupção que roube, ou eventualmente de um assassinato, ou eventualmente por qualquer outro motivo. Ainda assim, o fato é que o Jair Bolsonaro não pode fazer isso. Você gosta do discurso dele, acha bonito, defende o porte de armas, defende tudo aquilo que foi dito, perfeito. Isso não muda o fato de que ele cometeu um crime. E a partir do momento que você se torna conivente com o crime, que você se cala, que você faz com que outras coisas sejam mais importantes do que o crime, você está permitindo para que amanhã seja um outro crime, que amanhã seja um crime mais grave. E aí, em nome de um discurso bonitinho, você vai lá e vai fazer vista grossa. Até que vai chegar em um ponto que a coisa fugiu do controle. E aí não vai ser um crime, vai ser um apartamento triplex, vai ser um sítio em Atibaia, vai ser o pedalinho, vai ser a esposa que vende avô e ganha 2 milhões de reais, o filho catador de bosta de elefante que fica rico. É assim que começa. Nós precisamos impedir que isso continue, porque se continuar, amanhã ou depois, a gente vai estar lamentando igual lamentou com o Lula. O Lula não entrou no governo roubando, ele só teve condições de roubar porque nós nos fizemos de surdos e cegos, porque era conveniente, por conta da Bolsa Família, por conta do status, porque teve recessão e a gente sentiu menos, mas ainda assim era um crime e a gente tinha que ter parado num momento em que a gente começou a identificar indícios de que algo estava fora do normal. Na época do Lula, existia uma deputada, o nome dela era Heloísa Helena, e ela falou com todas as letras que o PT havia se corrompido na base. E, apesar disso, ninguém fez nada. Ninguém fez nada. A gente não pode cometer o mesmo erro. O Jair Bolsonaro cometeu uma falha grave, e ele precisa responder como qualquer outro cidadão responderia. A máquina pública não está a serviço do Jair Bolsonaro. Não, ele é que está fazendo a gestão da máquina pública para o interesse da população, não do Jair Bolsonaro, não do Carlos Bolsonaro, não do Flávio Bolsonaro, não de 10 a 12 deputados. É da população. E se um indivíduo na nossa sociedade não pode, pela lei, ter os mesmos direitos que ele, é ilegal. É ilegal porque ele está usando a máquina pública para interesse próprio. Não pode. Você não pode usar o carro oficial para fazer compra no supermercado, se você é prefeito, se você é delegado, se você... Não pode, é proibido, porque aquele carro não é dele, é da população, é da máquina pública para atender os interesses da população. E a mesma coisa a Polícia Federal. O que ele fez? Você pode achar que todo o resto do discurso dele é bonito, mas isso não muda o fato de que a ingerência dele na Polícia Federal não pode ocorrer. Não pode. E se você é conivente com isso, você é corrupto, tanto quanto ele. Será que as pessoas não conseguem perceber que você ser conivente com o errado te transforma no errado também? Eu peço, por gentileza, que vocês parem para pensar, vejam meus outros vídeos, onde eu explico toda a questão do Queiroz e
vejam, a máquina pública está sendo usada para encobrir um crime da família Bolsonaro. E não pode. O Jair Bolsonaro não foi colocado na presidência para proteger aos filhos. Ele foi colocado na presidência para proteger ao Brasil. E quando ele manipula a Polícia Federal nos interesses do filho, ele deixou de proteger o Brasil. Isso não pode. É um absurdo. E se você acha que aquele vídeo foi lindo e maravilhoso, você é tão corrupto quanto o Jair Bolsonaro está se permitindo ser em nome dos filhos. Gente, eu peço por gentileza que vocês deem um like, compartilhem, deixem seus comentários. Não gostou? Deixa seu dislike também, ele também é importante, seu feedback é importante. E reflitam, porque se o Sabá, apesar de ser vereador, apesar de ser uma autoridade, apesar de ser uma pessoa boa, não teve direito de manusear a polícia para se defender, por que o Jair Bolsonaro teria?